Pronto. Sem mais propostas que me afastam da presença de Deus. Agora sim. Agora você tá no caminho. Boa noite, Arena! Não, agora pareceu que eu tava no Arena da terceira idade. Boa noite, Arena! Glória a Deus! Que vídeo forte, hein? Até fiquei com medo daquele cara. Pessoal, boa noite. Paz de Cristo. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Isla. Sou líder da coordenação Amém. Coordenadora do Arena Jovem. É uma honra para mim estar aqui hoje. É o meu primeiro Arena pregando como pastora dessa igreja. Como que você se sentiu, pastor Rafael? Tremendo, né? Eu tô assim também. E hoje a gente tem um tema muito delicado para falar aqui hoje. Mas antes da gente começar, quero que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Concentre-se naquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, eu não sei exatamente como está a tua vida, mas eu sei que você veio buscar alguma coisa. Então, concentre-se nisso, concentre-se naquilo que Deus tem para fazer, naquilo que você está buscando. E Ele não vai apenas atingir as suas expectativas, Ele vai superar as tuas expectativas. Senhor, no nome de Jesus, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, Pai, como um templo. Senhor, libera o Teu Espírito Santo sobre nós. Nos dá entendimento, nos dá ouvidos sensíveis à Tua palavra, à Tua voz. Que o Senhor encontre em nós um coração quebrantado, um coração com uma terra fértil, Deus, para que a Tua palavra entre e faça morada em nós. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Fala com este Arena. Fala com cada um de nós. Está aqui, Deus, diante de Ti a minha vida, para que o Senhor me use como bem queres, a Tua maneira, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje o nosso tema é aceito propostas. Eu fiquei pensando lá em casa sobre esse tema. Nem era eu que ia pregar hoje, era meu marido. Aí teve um imprevisto. E aí eu peguei a palavra para estudar. E eu me dei conta, já tinha me dado conta, mas hoje foi algo especial. Eu me dei conta que tudo na nossa vida são escolhas. Tudo o que você vive, literalmente, são escolhas. A roupa que você está vestindo hoje foi uma escolha. O jeito do seu cabelo foi uma escolha para alguns, né? Para outros não. Pastor Rafael não tem cabelo, gente. É que ele tá de boné. Foi escolha botar o boné. O Thiago tá me lembrando ali. E tudo, literalmente tudo, são escolhas. O curso na faculdade que você faz, tirar nota boa ou nota ruim, tudo são escolhas. E diante disso,
Quando você conhece a Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você passa a conhecer um ambiente e uma verdade nova, que lá no mundo você não conhecia. No mundo só tinha uma forma de você ser feliz, de você ser aceito. Qual que é essa maneira? Tem que me inserir em algum grupinho, tenho que beber, tenho que ir pra balada, tenho que vestir cosplay, algum grupinho tem que me inserir aqui para eu ser aceito em algum lugar, para eu me sentir alguém. Somente eu só sinto isso quando eu faço parte de algo, quando eu visto a camisa de alguma coisa. E aí você vem para a igreja, Deus começa a ministrar no teu coração, e você começa a descobrir que essas coisas são tão pequenas, são tão supérfluas diante daquilo que Deus tem para você. Porque você vem para a igreja e aí você descobre que tem alegria sem precisar ficar de ressaca no outro dia. E essa era a única maneira que você conhecia. Você vem aqui para a arena, pula, canta, dança com seus amigos, você festeja, você celebra a presença de Deus. E no outro dia, olha que incrível, você não está de ressaca. No mundo, isso não existe. Eu conheço uma pessoa, essa pessoa é da igreja hoje, mas estava conversando com ele e ele falou assim para mim: Isla, quando eu estava no mundo, não tinha graça o rolê da galera sem maconha. Aí eu, mas qualquer rolê tinha que ter maconha? Ele falou: qualquer rolê tinha que ter maconha. Porque não tinha graça, por exemplo, jogar War sem um baseado. Mas o War, você tem que pensar, você tem que ter estratégia. Não tinha graça, porque quando você fuma, né? Você tem umas ideias assim, meio diferentes, e não tem graça nenhuma. Não tinha graça nenhuma, eu não via graça nenhuma. Tanto que quando eu parei, eu entrei numa abstinência, que teve uma vez, eu não, tá? Ele contando. Ele falou que teve uma vez que ele estava no trabalho, e aí ele foi para o estacionamento, e se abaixou assim, no estacionamento, e começou a chorar, de abstinência. Porque ele não sabia como que ele fazia para ser feliz sem aquele negócio. O vício é triste, né? E ele estava vindo para a igreja, ele estava vendo que aquilo aí estava destruindo a vida dele. E ele teve força de vontade de largar aquilo e escolher aquilo que Deus estava propondo para ele. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Deus tem não uma proposta para você. Deus tem propósito para te dar. E sabe o que é propósito? Propósito é uma razão de existir. Para que o marceneiro criou um púlpito? Para o pregador apoiar o livro, a Bíblia, o equipamento. Esse é o propósito desse negócio, é para isso que isso aqui existe. Isso aqui não existe para ficar em pé em cima disso daqui. Esse é o propósito deste objeto. E da mesma maneira que os objetos são criados com um propósito, você foi criado com um propósito. Essas pessoas que precisam se submeter aos vícios, se submeter
aos relacionamentos sem pé nem cabeça, deita na cama de todo mundo, deita na cama de um, na cama de outro, beija a boca de um, de outro, de outras. Essas pessoas que precisam submeter as suas vidas, os seus corpos a isso, é porque elas não sabem qual que é o propósito delas. Elas pensam que o propósito delas é somente ter prazer, porque é isso que faz sentido para elas. Mas uma vez que você entra na presença de Deus, você descobre que você foi criado para adorar a Deus. Esse é o teu propósito. O teu propósito é ser um adorador. Foi para isso que Deus te criou. Não sei se você sabia. E talvez na tua caminhada, essa adoração ela foi roubada. E você tem adorado a outros deuses. E eu não falo necessariamente de outras religiões, tá? É o Deus namorado, é o Deus celular, é o Deus novela, é o Deus série, é o Deus YouTube. Porque tempo para orar não tem, mas vai ver lá no celular, o tempo de uso tem de sobra. E o que isso significa? Que as propostas do mundo têm roubado o propósito de muitas pessoas. No mundo, tudo é muito de boa. Qual que é o problema de eu transar com meu namorado? Qual que é o problema de eu tomar umas e encher a cara? Não estou fazendo mal para ninguém. Se eu estou fazendo mal para alguém, é para mim. Sabe qual que é o problema? Você está sabotando o teu propósito. Eu só dei alguns exemplos, tá? Você está sabotando o teu propósito quando você escolhe viver essas coisas, porque não tem como adorar a Deus fazendo essas coisas. Ah, mas eu adoro um pouquinho aqui, puxo um baseado aqui. Faz sentido isso? Tem lógica? Deus quer verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Sabe o que isso significa? 100%, ou tá ou não tá. Ou vive o propósito ou não vive. Não tem como viver pela metade. E sabe alguém que nos ensina muito sobre isso? Abra sua Bíblia comigo. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia e fala assim: eu. Amém. Desafiei a equipe Amém, vou desafiar o Arena. Ande com a sua Bíblia. Estava no aeroporto, voltando de Brasília, e a atendente, a gente tinha acabado de ser ordenado pastores, eu e meu marido. Meu marido aqui, ó, o marido, o Horaci, sou esposa dele, o homem mais lindo do mundo. Uma salva de palmas para o meu marido, gente. E eu estava com a minha Bíblia, estava assim, e aí ela chegou: nossa, que livro lindo que você está carregando. Paz do Senhor. Eu amei, minha irmã, paz do Senhor. Isso aqui, ó, é tua identidade. Tá com vergonha? Para de ser crente 007. Carrega a tua espada. Isso aqui te identifica. As pessoas vão olhar para você e vão falar: é aquele ali que vai orar por mim, que hoje o dia tá ruim. E você vai orar, amém? Abra tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 39, versículos 7 a 12. Coloca na ACF para mim, por favor. Ah, já tá lá, ó. Quem é que tá aí? Sabe de tudo, hein? Diz assim, Gênesis 39, versículo 7 em diante. Essa é a história de José. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José
e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. A única coisa que o marido dela tinha proibido era o servo. Porquanto tu és sua, era a esposa dele. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? José falando. A mulher estava dando em cima dele. A mulher de Potifar dando em cima dele. E ele falando assim: o meu Senhor é bom demais comigo. Ele me confiou tudo nessa casa. A única coisa que ele me restringiu foi você. Como é que eu vou fazer essa maldade? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Meu irmão, esse cara é homem, viu? Homem de verdade, homem de Deus. A mulher tirou a roupa dele, não sei se vocês entenderam. A mulher tirou a roupa dele, ele saiu nu, correndo, com medo de pecar contra Deus. Porque depois a fofoca rolou solta. O cara saiu correndo nu ali da casa de Potifar. Inclusive por isso que ele foi preso depois. Não sei se você conhece a história. Se você não conhece, leia Gênesis 39 em diante. O que é isso? José conhecia o seu propósito. José era um servo de Deus. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele tinha tudo para ser revoltado. Ele tinha tudo para falar assim: ah, Deus, o Senhor permitiu que os meus irmãos me jogassem naquele poço. Estou aqui ralando que só escravo. Agora que as coisas estão começando a dar certo, a mulher mais bonita me dando mole, eu não posso. José podia ter feito isso. Podia ter reivindicado dessa maneira. Mas não. José foi fiel. José até o final. Até quando ninguém estava vendo. Porque ninguém estava vendo. Ele foi fiel. Quem é você quando ninguém está vendo? Quando a proposta te visita e ninguém está vendo, quem é você? O que você escolhe? O que você decide? Quem é você quando ninguém está vendo? Você tem dois caminhos. Viver as propostas do mundo ou viver o propósito de Deus? O que você vai escolher? Tudo depende se você sabe quem você é em Deus. Porque quem sabe quem é em Deus não negocia propósito. Agora, se você está um pouco perdido na tua identidade, você vai negociar, você vai retroceder, você vai abrir mão da presença de Deus, você vai abrir mão do teu chamado. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar a tua identidade de filho amado. E pode até parecer que todas as vezes que eu prego eu falo isso, né? Mas é porque se tem uma coisa preciosa que você pode sair daqui entendendo com intensidade, é a tua identidade através de Cristo Jesus. Quem tem identidade, quem sabe a tua identidade, jamais negocia o propósito de Deus pelas migalhas do mundo. Sabe por quê, Arena? Sabe por que é migalha?
Você vai lá na festa, toma umas, no outro dia está com ressaca, dor de cabeça, o problema que era ruim ficou pior ainda. Vai lá, deita com a menina, deita com o menino. Resolveu o teu problema? Ou você só entrou debaixo do chuveiro depois se sentindo sujo, pedindo para Deus tirar aquela sujeira? Talvez essa é a história de muitos. Algo que você pensou que ia aliviar o teu problema, e na verdade só piorou. Porque você entrou num ciclo sem fim. Mas Deus te trouxe aqui para te dar identidade. E sabe qual que é a tua identidade? Além de adorador, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando você decide viver o propósito, você está sendo guiado pelo Espírito, porque a tua carne é maldita mesmo. A tua carne vai te levar para longe da presença. A tua carne vai te levar para longe daquilo que Deus quer. Uma pessoa que vive dessa maneira não é guiada pelo Espírito. Consequentemente, o que a Bíblia está dizendo? Não é filho de Deus. É filho de Deus quem é guiado pelo Espírito. Então você cresceu realmente ouvindo uma grande mentira. Ah, todo mundo é filho de Deus, né? Não é. É filho de Deus quem é guiado pelo Espírito. Pensa aí. Quem está guiando a tua vida? Pensa aí. Quem que está ditando o ritmo no teus dia a dia? Quem que está ditando o ritmo dos teus pensamentos, dos teus sentimentos? Quem que está no governo disso? É a tua carne? Ou é o Espírito? Deus te chamou para ser filho. Mas infelizmente, quando você aceita as propostas e troca o propósito, você decide continuar sendo escravo. Você decide continuar sendo escravo do pecado, escravo das propostas. Mas hoje Deus vai te encher, querido. E se está difícil decidir, se está difícil fazer a vontade de Deus, a partir de hoje, o Espírito Santo quer tomar a tua vida, basta o teu coração disposto. Sabe o que Deus diz? Obrigada, obreira. Sabe o que Deus diz a respeito daqueles que são filhos? Romanos 8, versículos 17 e 18, que diz: e se nós somos filhos, somos logo também herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Cara, você entendeu isso daqui? Deus enviou Jesus, o seu único filho, que se moveu como Deus aqui na terra, na herança de Deus. E Jesus vira para os seus discípulos e fala: vocês farão coisas
ainda maiores do que as que eu fiz. Sabe por que Jesus falou isso? Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, que são filhos de Deus, são co-herdeiros com Ele. Você faz parte da herança celestial. No momento que você decide ser um filho. Tá, mas a minha vida não está sendo guiada pelo Espírito Santo, então eu não sou filho. Não. O que eu preciso fazer para ser filho? Entrega a tua vida para Jesus hoje. Urgente, pelo amor de Deus. Para de negociar. Para de achar que porque o teu pai é crente, a tua vida está resolvida. Que porque um dia você foi líder, a tua vida está resolvida. Que porque você fez muitas obras, a tua vida está resolvida. Não é obra que te salva, é a tua fé em Cristo Jesus. E hoje Deus quer ampliar a tua fé. Hoje Deus quer que você seja 100% dependente dEle. Hoje Deus quer que você verdadeiramente confie no que Ele tem para a tua vida e pare de aceitar propostas que são migalhas diante de uma herança celestial. Glória a Deus. A tua herança celestial é a salvação, querido. O que eu preciso fazer para ser filho? A Bíblia fala, não está aberto aqui o texto, eu não lembro exatamente qual é, mas a Bíblia fala dessa maneira: que todo aquele que nele creu, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Agora, não tem como crer em Deus e não ser guiado pelo Espírito. Não tem como crer na intensidade que esse texto está falando e não ser guiado pelo Espírito. Eu não estou falando de ser crente como o diabo é, tá? Porque o diabo é crente. Se tem alguém que é crente, é o diabo. Ele nem duvida da existência de Deus. Ele sabe bem quem é Deus. Então acreditar, até o diabo acredita. Agora crer é algo mais profundo. É algo que exige uma decisão. Não é só saber que existe. É viver de acordo com aquilo que Deus planejou. Isso te leva a ser filho. E talvez eu estou falando aqui e você está aí pensando em todas as propostas que você aceitou essa semana, mês passado, esse ano. Às vezes até mesmo estando na igreja. Queridos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Mas talvez nós possamos te ensinar algumas coisas. Talvez você chegou aqui e nem esperava que a palavra fosse essa. E aí no teu lugar você está sentindo... Não é nem desejo de entregar a tua vida para Jesus. Você está sentindo culpa. Culpa pelas propostas que você aceitou. Culpa pelas vezes que você negociou o propósito de Deus na tua vida. O louvor pode subir. Culpa por algo que você fez. Mas a Bíblia conta também, além da história de José, a história de um homem chamado Davi, o rei Davi. E Davi, ele foi escolhido muito jovem, ele tinha muitos talentos, ele tinha muitas qualidades, ele foi colocado como rei de Israel,
ele era habilidoso, ele era sábio. Davi, mesmo com tantas coisas boas, um homem de Deus, um belo dia, era para ele ter ido para a guerra, não foi, ficou em casa, olhando pela janela, e ele viu uma mulher tomando banho, Batseba, e ele se apaixonou por aquela mulher, que era casada. Ele era rei, então ele tinha poder sobre tudo e todos, né? Ele chamou aquela mulher, depois de muitas espiadas pela janela, se deitou com ela, cometeu adultério. E não sendo suficiente, porque quando o diabo faz um homem de Deus cair, ele não só faz o homem de Deus cair, né? Ele humilha. A mulher engravidou. Davi, que já estava na lama, decidiu girar assim, ó, na lama, mais ainda. Já deitei com a mulher, já cometi adultério com ela, ela já engravidou. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou matar o marido dela. Vou ver se pelo menos melhora um negócio para mim, né, que já tá feio. Pegou Urias, ele era rei, Urias era general. Falou que Urias tinha que ir na frente de batalha da guerra. Quem vai na frente morre, né? E Urias morreu. Isso não anulou o pecado de Davi. Isso não anulou o que Davi tinha feito. E ele ficou amargurado diante de todo aquele cenário. E o coração dele se enrijeceu. E Salmos fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Mas mesmo assim, no final da vida de Davi, ele arrependido, transformado, Deus o considerou um homem segundo o seu coração. Davi errou. Davi aceitou as propostas. Ele não foi como José. Davi aceitou as propostas. E mesmo assim, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas de uma coisa eu sei: não existe sentença alguma que o Senhor não possa mudar sobre a tua vida. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Não existe sentença alguma que o Senhor não possa mudar sobre a tua vida. O diabo está apontando o dedo na tua cara e fazendo você sentir culpa, porque ele não quer que você seja cheio de amor nessa noite. Aonde há culpa, não tem espaço para o amor. E Deus quer que você possa se despir dessa culpa nessa noite. Deus quer que você se quebrante nessa noite. E mesmo tendo aceitado as propostas e negociado o propósito, Ele quer te refazer nessa noite. Ele quer restabelecer o propósito dele na tua vida. Porque não existem propostas maiores ou melhores do que o propósito dele para nós, igreja. O propósito nos guarda, o propósito nos fortalece,
O propósito nos faz prevalecer. Eu cheguei nessa igreja, eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 26. Já são alguns anos caminhando aqui na Sara, alguns anos caminhando com Jesus. E eu recebi muitas propostas. Eu poderia ter desistido há muito tempo. Uma vez eu quase desisti. Quase. Faltou isso aqui. Quem nunca, né? E não foi pela minha força, foi pelo Espírito de Deus que eu continuei, que eu permaneci. Quando eu cheguei aqui com 15 anos, eu não tinha nada. Eu tinha só uma camiseta do Eu Escolhi Esperar e uma pulseirinha. Era a única coisa que eu tinha. Nem dízimo para entregar eu tinha. Mas a presença nesse lugar foi me ensinando, foi me enchendo. E hoje, eu olho para trás, eu olho para esses 11 anos, e eu vejo que Deus me realizou em tantas coisas, profissionalmente. Eu casei. Agora em julho, eu e meu marido fomos ordenados pastores dessa casa. Mas sabe por quê? Nós não somos bons demais. O propósito nos guardou. A única coisa que nós fizemos foi decidir continuar vivendo o propósito, mesmo quando a proposta vinha. E algumas vezes eu errei mesmo, eu vacilei, mas eu não me demorei em pedir perdão para Deus. Eu não me demorei em alinhar o meu caminho, em alinhar as minhas veredas diante do Senhor. Não se demore em alinhar o que tem que ser alinhado. Não aceite continuar vivendo as propostas. Hoje Deus te chama de volta para o teu propósito, meu irmão. E se você é essa pessoa, se ajoelha aqui na frente. Se você precisa voltar para o teu propósito, você está aceitando as propostas, você está negociando o que Deus tem para você, se ajoelha, se humilha diante de Deus, fala para Deus, que propostas foram essas? Fala para Deus, o que é que está te fazendo errar o alvo? Tem mais gente. Tem mais gente que de novo está aceitando as propostas. Porque ficar na cadeira é uma proposta. Permanecer aonde você está é uma proposta. Para viver o propósito, às vezes você vai ter que se expor. Porque para viver o propósito, o novo tem que vir, mas para o novo tem que vir, você tem que se despir do velho. E como eu falei na nossa equipe hoje mais cedo, se você tem que se despir, então Deus tem que te encontrar nu, sem máscaras, sem nada te impedindo de ser cheio pela presença dEle, pelo Espírito dEle. Fique de pé. Senhor, nós rejeitamos as propostas. Nós rejeitamos aquilo que nos afasta de Ti. E hoje decidimos permanecer
teu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos que está aqui na frente, Deus. Fortalece-os, Deus, na caminhada. Fortalece-os, Senhor, em cada passo que eles derem do teu propósito. Hoje eles abrem mão daquilo que tem afastado eles da tua presença, daquilo que tem afastado eles da tua casa, e eles colocam o coração deles diante de ti de uma maneira especial nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, enche-os com o teu Espírito Santo. Enche-os, Senhor, com o teu Espírito Santo. Torne-os, Deus, verdadeiros filhos. Onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que me leva à luz e leva-me ao lugar você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, que sem ti eu sei que morro. Pode ficar de pé. Me atormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida. Fala isso pra ele, igreja. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai na reserva me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita um coração disposto a viver a vontade dele, ainda que isso seja uma decisão depois de tantos erros. Você que está aqui na frente, fique de pé. O Espírito já te encheu. As propostas já ficaram para trás. Mas eu quero saber se existe alguém aqui hoje que ainda não viveu aquilo que eu li em João,
que está escrito que todos aqueles que nele creu, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você que ainda não aceitou a Jesus como teu único Senhor e Salvador, e como eu disse, eu não estou falando de acreditar, eu estou falando de crer em Jesus como Senhor e Salvador. Você que ainda não tomou essa decisão na tua vida, e ela deve ser uma decisão pública, tá? Não é algo que você decide no teu quarto, é uma confissão pública. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você, nós queremos consagrar este tempo sobre a sua vida, e em nome de Jesus, sua salva de palmas a Ele. Glória a Deus. E em nome de Jesus eu creio que os teus caminhos vão ser alinhados, que as tuas veredas vão ser alinhadas. Temos mais alguém que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Não precisa ter vergonha. Você está na casa do teu Pai. E eu estou falando com a maior simplicidade do mundo, porque não tem mistério. É uma decisão que hoje o Senhor coloca diante de ti. Temos mais alguém? Não? Eu vou orar. Temos mais alguém ali? Glória a Deus, uma salva de palmas. Meus irmãos, podem orar por eles que estão aceitando a Jesus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Ah, Senhor. Tu és soberano, Deus. E Tu és o autor de todas as coisas. O Senhor escreveu este momento no Teu livro. Eu declaro, Senhor, que essas vidas que se dobram diante de Ti essa noite jamais olharão para trás. Eu declaro, Senhor, que daqui para frente o Senhor escreve uma nova história sobre a vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, hoje o Senhor marca a história deles, meu Pai, como um novo início, um novo começo, um novo destino, o destino do propósito e não das propostas. Em nome de Jesus, sele com o Teu sangue a decisão deles, e que eles jamais se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, no nome de Jesus. Você que está aqui na frente, repete essa oração comigo. Fala assim: você que está aqui na frente, que aceitou a Jesus, repete essa oração comigo. Fala: fale o seu nome, aceito a Jesus como meu único Senhor e Salvador, e escreve o meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados e me dê uma nova história, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Enxergou na Glória a minha Deus. tormenta, me livrou em meus problemas, me deu um lugar de tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa, o meu Pai. Onde o sol
você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Glória a Deus, glória a Deus. Se você pode, dê mais uma salva de palmas ao Senhor. O propósito de tudo isso que nós fazemos é esse, o de vidas no altar. Não faria sentido nada daquilo que foi construído ao longo da semana, ao longo de cada dia, nas suas células, em seus discipulados, se a gente não pudesse finalizar a semana celebrando o retorno de filhos, celebrando mais vidas sentados à mesa. E a gente está vivendo um tempo onde eu não sei se você está entendendo, mas a igreja está aquecendo de novo. Você percebeu isso já? A gente está aquecendo de novo. Não apenas para um momento onde vai ser o ápice, não, mas para uma jornada de crescimento. Onde estão os próximos pastores da Sara Nossa Terra? Aqueles que vieram aqui à frente, aqueles que levantaram suas mãos naquele momento em que o bispo levantou pastores aqui, aquela convocação. Deus está construindo algo novo. Deus está construindo algo novo. E olha, Ele é bom para fazer caminho no ermo. Ele é bom para fazer jorrar rios no deserto. A sua vida vai ser diferente. Mas se tem uma dica de coração que eu posso te dar, não fique de fora de nada. Nós temos células toda semana acontecendo. Nós temos discipulados toda semana acontecendo. Não negocie isso. Mas também a gente está se preparando para as celebrações que virão. A Sara Conference vai ser extraordinário. Nos dias 21, 22 e 23, você está convocadíssimo para viver algo extraordinário. As inscrições são limitadas a partir de agora, mais do que nunca, porque já foram pedidas as pulseiras. Então, fale com o seu líder, fale com a pessoa que te trouxe. A gente está se preparando para ir de caravana. Aliás, vários ônibus sairão daqui rumo a João Pessoa, onde nós vamos viver um tempo profético. E como aquilo que o bispo tem falado faz muito sentido, é válido dizer: você não vai para lá para ouvir palavra, porque palavra você tem aqui o tempo todo. Aliás, diga-se de passagem, a pastora Isla trouxe aqui uma palavra muito forte e ao mesmo tempo muito simples, clara. Resultado: vidas. Mas lá naquele ambiente você vai experimentar da presença de Deus, que vai falar contigo cara a cara, tete a tete, olho no olho. Se você tem o chamado de ser pastor, seu lugar é lá com a gente. Não negocie levar pessoas que estão ao seu lado. Líderes, você não tem opção, pelo menos nominalmente não, moralmente não. Você não pode se dar essa opção. Discípulo, você que é discípulo de verdade, certamente você anda ao lado do seu líder. Então, se prepare, está chegando e você não pode ficar de fora desse momento, amém? No mais, pastor assim, podemos? Semana passada nós tivemos os gritos das equipes, das coordenações, mas a gente gosta sempre de lembrar esse que é o melhor grito de todos os tempos, o maior grito de todas as igrejas, aquele que cobre a multidão, aquele que faz estremecer o inferno. Estende aí, faz a abertura da boca do tubarão. Josimar, me ajuda aí, cara. Tô sem voz. Vamos lá, galera, faz a envergadura do tubarão assim, para encostar lá atrás. Abre bem abrido. Vamos lá, você que não sabe o que é isso, meu irmão, só abre os braços e vive o sobrenatural. E vamos embora agora, todo mundo que tá aqui, os tubarões do Recife. Eu vou contar pra você conta de lá pra cá, eu vou falar. É 1, é 2, é 3 e vai! E tubarão do Nordeste eu sou, Pernambuco, bravo! Tubarão do Nordeste eu sou, Pernambuco, bravo! Tubarão do
Nordeste eu sou Serrambuco Brabo! Aplauda o nome do Senhor! Glória a Deus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que todas as propostas